e amigos, estamos de volta aqui e dessa vez com uma série de assuntos nessas vésperas de fevereiro, né? Ou seja, estamos terminando o mês de janeiro e temos muita coisa a conversar sobre isso, sobre o mês de janeiro, terminando amanhã, né? Amanhã é dia 31, sábado, dia 1º de fevereiro, quando a gente começa uma maratona para o sul do país, tá? E a gente vai conversar sobre isso. Bom, vamos ver então os assuntos importantes em relação a fevereiro. Coisas que realmente nós fazemos questão de conversar sobre esse detalhe é sobre os 20 anos do IUP, né? O IUP esse ano ele completa 20 anos. E esses 20 anos, nós fizemos um retrospecto do que já aconteceu, né? Lógico que o IUP hoje, ele começou uma escola pequenininha e hoje é uma escola com vários andares, etc. Pequena ainda, né? Mas completamente diferente. Mas em termos de preparação de alunos, realmente é um orgulho. Como eu comentei na reunião de paz que nós tivemos no sábado agora, eu fico super orgulhoso pelo resultado que nós tivemos em relação aos nossos alunos. Nós estamos tendo em relação aos nossos alunos. Nós temos alunos hoje terminando doutorado, iniciando doutorado, terminando mestrado, ou seja, numa situação maravilhosa em termos de desempenho, em termos de sucesso. E isso é muito bacana, isso é ótimo, né? Bom, então, o que nós estamos fazendo agora? Nós começamos as aulas nessa segunda-feira. Ao começar as aulas nessa segunda-feira, nós começamos com uma coisa que os pais já sabiam que nós íamos fazer, uma avaliação diagnóstica. O que é essa avaliação diagnóstica? Eu não acredito que a gente possa fazer nada com alunos no colégio se nós não tivermos certeza de como está o nível de conhecimento de cada um. E, às vezes, os professores, os colégios, etc., estão fechados naquela ideia de que se o aluno se matriculou no 8º ano é porque ele está no nível do 8º ano. Não é assim. Basta nós olharmos com calma, nós observarmos com calma, avaliarmos com cuidado, que nós vamos ver que cada aluno, em cada matéria, ainda tem mais isso, tá? Está num nível diferente um do outro. E é óbvio que é para ser assim. Não tem como não ser assim, não tem como ser diferente. Porque os cérebros são diferentes, as formações cerebrais são diferentes, as culturas são diferentes, as famílias têm costumes diferentes. Então fazem com que algumas coisas em determinados grupos sociais têm mais importância que outras. Então isso significa que as memórias que vão sendo construídas individualmente são memórias diferenciadas. Porque o cérebro, ele guarda na memória definitiva coisas que ele considera importantes. E o que cada cérebro vai considerar importante? Cada cérebro tem um nível de importância diferente, a depender de uma série de coisas. A depender do temperamento da pessoa, inclusive, tá? Da família da pessoa, do ambiente que ela está, várias coisas modificam. Então, significa que se nós não fizermos uma avaliação diagnóstica para todos os alunos no início do ano letivo, nós vamos estar perdendo tempo na hora que nós formos dar as nossas aulas. A menos que o nosso interesse não seja o interesse da formação correta de ninguém, do desenvolvimento correto de ninguém, seja apenas dar aula. Se nós somos simples dadores de aula, como eu costumo dizer, né, não faz a menor diferença. Considera todo mundo 8º ano, todo mundo 6º ano e acabou. Mas se nós não somos simples dadores de aula, se nós estamos comprometidos com uma educação responsável, a avaliação diagnóstica é necessária. Tá? Então, essa avaliação diagnóstica no IUP esse ano ficou a critério de cada professor, cada docente. Eu recomendo que isso seja feito, ou seja, o professor, que é quem vai estar diretamente responsável por aquela turma da sua matéria, é quem tem
é quem sabe que tipo de avaliação ele vai fazer para ter uma noção do nível de compreensão e entendimento de cada aluno na sua matéria. Então, essa avaliação normalmente não é uma avaliação que vá, a nota dessa avaliação, eu não recomendo que ela seja considerada uma nota dentro da primeira unidade, digamos assim, não, a nota à parte, que não tem nada a ver com a avaliação posterior. Porque ela é necessária, nessa avaliação é necessário que eles errem, porque o erro não é considerado erro, é considerado indicação do nível que aquele aluno está naquele assunto, naquela matéria, tá? Então, esse é um detalhe importante que nós temos que tomar muito cuidado para não utilizar a avaliação diagnóstica de maneira errada. Então, feita a avaliação diagnóstica, nós vamos então agora com a parte mais difícil, mais complexa do professor. Pelo menos por enquanto, já que as editoras ainda não se prestaram a apresentar para nós um modelo de módulo, que é módulo mesmo, né? Que seja adaptável, módulo inclusivo, adaptável. Então, enquanto as editoras não fizeram isso, o jeito é os professores fazerem, o que dá um certo trabalho, mas é necessário, não tem outro jeito. Então, nós já sabemos que na nossa turma, digamos, uma turma de um determinado ano letivo, nós temos 3 alunos com um nível completamente diferente do nível do restante da turma. Se esses 3 alunos estiverem no mesmo nível, excelente. A gente põe eles num grupo, inicialmente, né, num grupo operativo, que eles possam ser orientados por um mesmo mediador, e nós vamos passar então as tarefas, os estudos dirigidos, etc., no nível deles, com o cuidado de que todas essas tarefas diferenciadas sejam passadas sobre o mesmo tema da aula que está sendo dada para os demais alunos. Então, isso é uma coisa que nós temos falado em todos os nossos cursos de metodologia inclusiva, de educação inclusiva, de autismo, de deficiência intelectual, porque isso tem que ficar bem firme, bem forte na mente de todos nós, professores, porque se nós não fizermos dessa forma, nós não estaremos garantindo a aprendizagem desses alunos que estão diferenciados. Lembrando também que nessa avaliação diagnóstica, nós vamos encontrar alunos com um nível muito acima dos seus colegas, mais complexo ainda, porque para esses alunos nós temos que tomar um tremendo cuidado de que eles não percam o ânimo de assistir a aula ou de participar da aula. Já que, a partir do momento que ele tem um nível de compreensão, de entendimento muito mais elevado que seus colegas, uma rapidez de raciocínio muito maior do que os seus colegas, é natural que ele perca o ânimo para ficar na sala. Então, quando nós detectarmos um aluno desses, nós temos que fazer também um processo diferenciado para que durante aquele tema sejam passados para ele desafios e não simplesmente o mesmo tipo de pergunta, questionamento que nós vamos fazer para os alunos que estão na média. Lógico, porque ele vai responder rapidamente e vai achar aquilo muito chato, muito bobo, e vai acabar perdendo o ânimo ou vai perturbar a sala de aula e vai ser considerado TDAH. Ainda tem mais essa. Vai acabar sendo considerado um aluno hiperativo. Como eu já tive alguns assim. Então, esse é o desafio que nós temos que enfrentar nesse início de ano letivo. Então, eu recomendo a todos os professores, escolas, etc., que sempre façam, nesse início de ano letivo, uma avaliação diagnóstica e, após essa avaliação, preparem, cada professor, na sua matéria, as adaptações correspondentes aos níveis diferenciados que vão ser encontrados na sua sala de aula. Agora, veja só, eu não estou falando de atendimento educacional especializado. Eu não estou falando de síndromes, de transtornos, de deficiências intelectuais, de alunos especiais, não estou falando nada disso. Eu estou falando de níveis diferenciados de aprendizagem.
Então, não me interessa, nesse momento, se algum aluno ali é autista, tem síndrome de Down, tem deficiência intelectual. Não, me interessa o nível de aprendizagem dele, o nível de conhecimento dele, para que eu faça a adaptação necessária. Tá? Então, nesse ponto, não me interessa AEE, não me interessa diagnóstico, não me interessa nada disso. Relatório anterior. Relatório anterior até é bom, porque a relatório anterior nos ajuda a entender até a avaliação, a diagnóstica que nós estamos fazendo com esses alunos. Né? Mas todos agora merecem, mesmo os alunos que não têm nenhum tipo de síndrome, de transtorno, etc., mas tem uma defasagem no entendimento daquela matéria, vai ter que ser feita uma adaptação. Então, veja, a adaptação é para todos. Lógico que a adaptação de um aluno que não tem síndrome, não tem transtorno, não tem dificuldade neuropsíquica em geral, é uma adaptação temporária. Por quê? Porque esses alunos, eles não estão entendendo por bloqueios emocionais. Então, rapidamente, se ele tiver autoestima elevada, aquela adaptação vai ser eliminada, não vai precisar mais. Então, repararam? Em primeiro lugar, avaliação diagnóstica. Análise da avaliação diagnóstica. Aí, verificação de quem está em nível mais baixo ou mais elevado. Quem está em nível mais elevado, nós vamos preparar desafios. Nível mais baixo, nós vamos dar uma analisada para ver se ele está no nível mais baixo porque tem algum, aí sim, se ele tem alguma deficiência ou não. Se ele não tem nenhuma deficiência, com certeza ele está com nível mais baixo por bloqueio emocional, algum trauma que ele teve, coisas assim, ou por simples comparações entre irmãos, primos, que bloqueia alguma coisa. Esses bloqueios, às vezes, se transformam, apresentam sintomas quase bem semelhantes aos síndromes e transtornos. Feito isso, vamos fazer as adaptações. Pronto. Vamos então começar o período letivo. Então começa o período letivo, mas nós não paramos aí. Eu sempre recomendo que a cada 2, 3, 4 semanas, 5, sei lá, depender da escola, depender do tipo de administração daquela escola, que seja feita uma reunião com os professores para serem analisados ser analisada a performance de todos os alunos, baseado na avaliação diagnóstica e no processo de aulas que foi dado e acompanhamento, identificação nas primeiras 3, 4, 5 semanas. No IUP nós vamos fazer esse ano a cada 2 semanas. No ano passado nós fizemos a cada 3 semanas. Nós resolvemos começar pelo menos a cada 2 semanas porque é importante, nós achamos que é muito importante que haja a participação dos pais desde o início. Então, você fazendo a cada 2 semanas uma avaliação dessas, desde que a escola tenha condições de fazer isso, né? A escola que não tiver a faz de 3 em 3 ou mês em mês. Aí você, rapidamente após essa reunião, você já sabe quais são os pais que têm que ser contactados para que eles ajudem em alguma coisa que nós achemos que seja necessário. Então, com isso, o que acontece? Muitas das dificuldades que são encontradas acabam sendo eliminadas pelo simples contato frequente com as famílias, que muitas vezes não fazem a menor ideia da dificuldade que aquele seu filho está tendo. Então, isso é muito importante. Então, repararam a sequência da coisa? Pronto. Então, nós vamos fazer a cada 2 semanas. Agora, as escolas que puderem fazer isso sem que prejudique as aulas, muito melhor. Por quê? Porque volta e meia tem, hoje não vai ter aula porque tem coordenação de professores. Isso é horrível, porque suspender uma aula ou antecipar o final de uma aula é horrível para o próprio aluno, embora ele diga que não, porque está doido para ir para casa às vezes mais cedo, etc. Mas é horrível que quebra uma rotina de manutenção, de criação de responsabilidade. E atrapalha a vida dos pais também, né? Também tem isso. Tem que buscar a criança mais cedo, etc. Coisa assim. Então, o ideal é o quê? Naquela metodologia que vocês já sabem qual é, a metodologia que nós criamos, que é a metodologia IUP de dinâmica grupal,
Se vocês estiverem usando essa metodologia, que é de graça, é só usar, todo mundo pode aprender à vontade e usar. Quem quiser saber, assista meus vídeos ou me chame, eu passo nessas conferências, nessas palestras que eu estou dando pelo Brasil todo. E se estiver usando essa metodologia, vai ser fácil, porque nessa metodologia você pode tranquilamente, de repente, os professores saírem e irem para uma reunião, enquanto fica um auxiliar ou uma coisa qualquer, só observando o que eles estão fazendo. Passam umas avaliações, uns trabalhos em grupo, avaliações em grupo, porque eles ficam tão entretidos entre eles nos grupos, que às vezes eles nem percebem que o professor saiu da sala. Obviamente, o ideal é a gente deixar alguém responsável, monitores responsáveis, coisas assim. Mas nós temos feito dessa forma. Então, dessa forma, deu certo ano passado e nós vamos fazer esse ano de novo com uma frequência um pouco maior, para que os pais estejam acompanhando passo a passo a vida escolar, a vida comportamental também de seus filhos, etc., para não ficar uma coisa que só a gente sabe como é que é aquela criança, ou a família imagina que tem um filho de uma forma e tem de outra, mas não sabe. Então, é uma coisa interessante. Então, esse ponto eu acho básico, tá? Então, eu queria comentar sobre isso, porque nós estamos nesse estágio. Na medida que os estágios vão andando, eu vou comentando nos nossos encontros o que está acontecendo para que vocês vão acompanhando. Para bem não falar tudo da nossa metodologia de uma vez só, que acaba não dando para a gente entender. Se bem que tem os cursos, né? Eu daqui a pouco vou falar sobre os próximos cursos, próximas palestras, que essas vão ser todas daqui para o sul, ou seja, estado da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e depois voltando São Paulo de novo, Rio de Janeiro, Minas de novo, e Bahia e Salvador, e voltando para Salvador. Segundo ponto. Então, esse é o ponto, o IUP 20 anos. Então, é o ano dos 20 anos e que eu estou muito orgulhoso, porque já falei para todos os pais, nós já estamos nesse ano, inclusive, com 3 professores. Já tivemos 4, né? Um teve que sair para fazer o mestrado. Ex-alunos do IUP, já como professores, mediador, etc. Então, isso é uma coisa muito bacana, é um prazer imenso que eu sinto em ter essa possibilidade de estar com meus ex-alunos, né? Já de novo, já no colégio como professores. Então, esse ano nós temos Rômulo Iago, que está dando aula de Sociologia, já está fazendo mestrado, está acabando o mestrado já, né? Daqui a pouco tá o doutor Rômulo Iago, né, em Sociologia. Nós já temos Isvan Yuri, dando aula de Química para o 2º e 3º ano. Tá? Nós já temos o mediador Gabriel que está com um excelente trabalho de mediação também. E nós tivemos Eric Nunes, né, mas que saiu para fazer o mestrado dele, e que espero que breve esteja de volta, né? E outros que já estou de olho para colocar no nosso colégio. Então, nós já temos ex-alunos como professores, nosso quadro docente. E o nosso quadro docente, por falar nisso, não que ele não fosse tão bom, sempre foi bom, só que agora nós estamos com um quadro docente que está difícil das pessoas poderem competir. Tá? Nós estamos com um excelente quadro docente no IUP agora, porque não é só a qualidade individual de cada um, é a qualidade da integração entre os nossos professores. Então, essa interação entre eles, integração entre eles, a conversa fácil, tá muito bom, porque isso reflete, logicamente, nos alunos. Então, isso é maravilhoso. Nós temos um excelente quadro docente. Então, o IUP faz 20 anos de uma maneira espetacular. Eu hoje posso dizer que eu tenho orgulho de todos os meus professores, tá? Sem exceção. Bom, vamos então para o segundo assunto. O segundo assunto é meu, mas é de vocês também. O segundo assunto é sobre o nosso 5º livro, que acabou de sair. Então, está aqui ele, deixa eu fazer a propaganda dele. Esse é o 5º livro meu, que é Estudo sobre Educação e Inclusão Responsável. Ele ficou pronto essa semana, a editora já mandou para mim aqui,
Eu já mandei uma caixa lá para o Rio Grande do Sul, que é onde a gente vai fazer o lançamento na editora Delta, né? E vamos ver o que ele fala, tá? Então, é estudo sobre educação e inclusão responsável. Então, nós temos, começa na introdução com a necessidade de uma nova visão educacional. A importância do diálogo teórico e prático e histórico-filosófico na formação do docente, do educador. Depois eu falo do teatro na sala de aula. Tá? Vocês vão ver essa comparação da sala de aula com o verdadeiro teatro. Tá? Aí vamos para a coisa técnica, que é o objetivo da educação responsável. Então, nós temos a garantia da aprendizagem, o estímulo à autonomia e o proporcionar a socialização. Vamos para a avaliação diagnóstica, que eu acabei de falar, toda a técnica de avaliação diagnóstica de conhecimento. Depois, avaliação da capacidade cognitiva, ou seja, capacidade de aprendizagem. Essa é importante não só para os alunos especiais. Porque, como eu falei, cada um de nós aprende de uma maneira diferente. Avaliação da capacidade de elaboração. Por quê? Porque não é só... Eu vou ler aqui, está complicado aqui para eu poder colocar para vocês. Então, a avaliação da capacidade de elaboração. Por quê? Não adianta apenas as pessoas terem a capacidade cognitiva, ou seja, de aprendizagem, memória, etc., se não souberem elaborar. Então, a elaboração das ideias, etc., é fundamental, porque é exatamente com a elaboração, sabendo elaborar, que nós vamos convencer as pessoas das nossas ideias ou convencer a nós mesmos daquilo que nós conseguimos compreender do mundo à nossa volta. Tá? A polêmica do laudo médico está aqui, tá? Ninguém vai precisar ficar ligando para mim, vai perguntar qual é o documento que fala do laudo médico. Está aqui, polêmica do laudo médico, na página 48. Aí nós vamos passar para um capítulo que é um capítulo de fundamental importância para todos nós educadores, que é o domínio de classe. Tá? Como manter domínio de classe? Então tem uma série de técnicas que eu coloco aqui no nosso livro, que é primeiro a nossa autoanálise. Depois o nosso relacionamento interpessoal. Depois o amar e se dedicar à matéria que ensina. Amar e se dedicar à matéria que ensina, muitas pessoas acham que não é importante. Gente, é fundamental. É tão fundamental, tá? Que não é só para nós, professores. O mito da caverna. Assistam um vídeo meu, não é o mito da caverna normal. Assistam um vídeo no nosso canal no YouTube chamado Mito da Caverna. Quem tiver filho adolescente, próximo do terceiro ano, ensino médio, ou seja, começando o ensino médio, assista com ele o Mito da Caverna, para abrir a mente dele para a escolha da profissão. A escolha da profissão tem que entrar em consideração com essa terceira parte, a página 52 do livro, que é amar e se dedicar à matéria que ensina. No caso, amar para poder se dedicar com amor ao trabalho que vai ser a sua vida futura. Então, escolher uma profissão sem amar aquela profissão, só porque ela dá dinheiro, ela não vai dar dinheiro. Agora, escolher uma profissão por amor, você vai ser tão bom nela, vai produzir tão bem nela, que vai dar dinheiro. É lógico que vai. Outro ponto, conquistar a turma. Nós estamos falando sobre o capítulo de domínio de classe, tá? Tudo isso é domínio de classe. A conquista da turma. Então, conquista da turma, conquistar e desenvolver o aluno com dificuldade de relacionamento. Ou seja, primeiro a conquista da turma, como fazer, técnicas, e depois a conquista e o desenvolvimento do aluno que tem dificuldade no relacionamento. Depois vamos aos aspectos históricos da educação inclusiva, nós já vamos entrar na inclusão mesmo, com educação inclusiva na pré-história, vamos ver que até na pré-história a gente analisa isso. Na antiguidade, aspectos filosóficos que são importantes, nós sempre analisamos os aspectos filosóficos da educação inclusiva. Aí vem a parte prática, que é a construção da escola inclusiva. Não é a construção botando tijolo, bloco, não. É a construção
do aspecto interno dela, né? Da estrutura interna, pessoal dela, a personalidade da escola. Se a escola tem personalidade, bom, aqui no na página 70 eu mostro a personalidade da escola, que é a consciência coletiva da comunidade escolar, é o que define a personalidade da escola, a gente vê isso. Depois o limite de alunos de inclusão por turma, que é uma parte técnica, que cada estado, nas suas resoluções, faz de maneira diferenciada, mas aqui está a base que esses estudos são feitos. E com essa base a gente pode até saber se o estudo está certo ou errado. Ou melhor, se aquilo que foi determinado por um Conselho Estadual de Educação está atendendo a essa base de raciocínio que é muito importante. Depois, nós vamos falar de uma coisa super essencial dentro de as assembleias de classe. Nós estamos acostumados a falar de conselhos de classe, mas as assembleias de classe são fundamentais. Por quê? É por meio delas, assembleias de classe, que nós conseguimos fazer com que os alunos todos consigam ter um bom relacionamento entre eles. Então, a assembleia de classe é uma das coisas essenciais para todos nós. Tá? Depois nós vamos para a escola inclusiva ideal, na página 77. Aspectos políticos da educação inclusiva, é muito importante isso para nós podermos entender, inclusive, se as legislações precisam ser modificadas ou não, porque a política pública da educação é importantíssima. Nós vamos falar, inclusive, disso em várias cidades lá no Rio Grande do Sul, agora. Um acordo super importante entre teoria e prática. Tem muita gente que joga fora a teoria, que diz que a teoria na prática não funciona. Gente, quando você acha que a teoria na prática não funciona, ou é porque você não entendeu a teoria, ou porque colocou em prática de maneira incorreta, ou não analisou a realidade dos seus alunos, tá? Depois vamos ver a preparação científica e emocional do professor. Eu adoro essa parte, adoro essa parte. A preparação científica, porque realmente todas as profissões, a gente deveria estar com uma preparação constante científica. Lógico, não adianta a gente colocar em prática apenas o que nós aprendemos na faculdade. Gente, não é assim. O que nós aprendemos na faculdade é importante? Lógico que é. Mas a partir do momento que nós estamos na prática, muita coisa nova aparece, mas é óbvio que aparece. Então nós temos que ver, nunca abandonar a teoria, porque às vezes nós estamos com uma dificuldade imensa no entendimento de uma sala de aula, de um aluno, da integração aluno-matéria, da empolgação. Nós não estamos... De repente você lê um clássico daqueles, Piaget, Vygotsky, Vallon, Erik Erikson, aí você diz, ah, é por aí. Não que ele tenha escrito rigorosamente a receita de bolo que você vai usar, mas ele escreveu coisas que abrem a nossa mente, a mente de um professor interessado, né? Para descobrir caminhos, que são até novos, são até diferentes do que eles traçaram, mas o que eles falaram serviu de estímulo para que nós desenvolvêssemos uma coisa nova, nossa, que pode botar até o nosso nome, se quiser, né? Baseado no que eles falaram. É como se a gente tivesse, acho que foi Heidegger que falou isso, né? Como se você pegasse das entrelinhas um conceito que você mesmo vai desenvolver por causa do que eles, pelo que eles falaram. Mais ou menos por aí. Não sei se foi Heidegger, não. Filósofo que se lembrar, me diga aí. Quem foi que disse isso? Que é o quê? Não me esqueço da citação. Alguma coisa que diz que nas entrelinhas do que foi escrito aparecem as ideias que vão trazer criatividade para quem lê. Se ninguém escreveu, eu vou escrever no próximo livro meu e pronto. Aí vocês usam essa frase. Aí eu escrevo isso. Então, esse acordo teoria prática. Depois nós vamos ver como a preparação... Então, a preparação científica é fundamental. O professor tem que estar estudando o tempo todo. O professor, o médico tem que estar estudando o tempo todo. Eu comparo o professor com o médico no seguinte aspecto. Se o médico não estiver estudando o tempo todo, ele pode matar o paciente. Se o professor não estiver estudando sempre, ele não mata diretamente, ou seja, dando o remédio errado. Mas ele pode matar aos poucos, porque ele pode fazer com que o cara desista de estudar,
abandone a escola, entre no tráfico e seja morto em seguida. Ou seja, tanto o médico como o professor, se não estiverem se atualizando, conhecendo a realidade atual de cada aluno, ele pode matar. Então é sem arma. Perigosíssimo, tá? Não adianta reclamar que Bolsonaro está dando permitindo arma, porque o cara pode matar sem arma mesmo, com remédio, tá? Mal prescrito. E o professor com uma avaliação mal feita. Então a preparação científica é importante. Eu recomendo, inclusive, como eu falo para os meus, escrevam sobre a sua matéria. Estão falando sobre um determinado tema, e esse tema tem a ver com, pode ser ligado, por exemplo, com essa barragem de Brumadinho. Então escrevam um texto que ligue esse evento terrível que aconteceu agora com a sua matéria. Porque se a gente escreve um texto desse, publica no portal da escola, ou leva o texto para os alunos lerem, escrito pelo professor dele, publica no quadro de aviso da escola, o que vai acontecer? Os alunos vão ver que ele não está ali na escola porque ele foi obrigado pelo pai, ele está ali na escola para aprender a entender o mundo e os fatos que estão ocorrendo no mundo. Mas para isso precisa que os professores façam isso. Então a gente precisa estar atento aos acontecimentos e ver como é que eu vou relacionar esse acontecimento com a minha matéria. E mais ainda, como é que eu vou relacionar esse conhecimento com o tema que eu estou dando na minha matéria agora? Ah, é impossível, nada é impossível. Nada é impossível. Por isso que nós somos atores. O teatro da sala de aula é nesse ponto. A gente tem que fazer uma artimanha de maneira que, nossa, que bacana é mesmo, a gente pode ligar uma coisa a outra, assim a gente vai entender melhor. E pode. E a preparação emocional? Essa então é fundamental. Quem não estiver preparado emocionalmente, já era. E como é que a gente se prepara emocionalmente? Deixa eu pedir, Irani, você pode trazer mais um pouco de chá que o meu acabou? Vamos ver se ela ouviu e pode trazer um pouco mais de chá. Que o meu acabou, estava ótimo esse chá aqui. Só não posso oferecer para vocês porque vocês estão longe, a gente não está nesse momento de diversas dimensões que eu posso passar um chá pela televisão. Então, emocionalidade. Adoro essa parte. Por que eu adoro essa parte? Porque a emocionalidade a gente tem que construir o tempo. Quem não está bem emocionalmente não vai conseguir, o professor não vai conseguir domínio de classe. Tá? Pelo contrário, vai conseguir ter a antipatia dos seus alunos. Então, é importantíssimo que nós, desde a hora que a gente acorde, lógico, eu estou falando do professor, mas todas as profissões, na hora que você acorde, já acorde, como tem vários vídeos meus que eu falo sobre isso, acorde transformando cada momento do seu dia em prazer. A primeira refeição em refeição prazerosa, com poucas coisas, tudo em prazer. Para quê? Para que o seu estado emocional seja um estado emocional bastante equilibrado. Então, a emocionalidade do professor é fundamental. Logicamente, nós vamos falar do conhecimento técnico pedagógico, da criatividade e da inventividade. Tudo isso é importante, está nesse capítulo da preparação científica e emocional do professor. Depois nós entramos na página 91, nas dificuldades de aprendizagem. Então nós vamos ver as causas, a superação, os distúrbios e transtornos, a diferença entre aluno e rótulo. Fundamental, na página 97. O rótulo destrói o aluno. Então temos que fazer uma diferença muito grande entre aluno e rótulo. E isso, às vezes, as próprias famílias erram. Uma vez, eu vim trazer meu filho aqui, ele é autista. Não, me desculpe, ele não é autista, ele é João. Não, mas ele é autista. Não, senhora, ele é João. Tá? Então, cuidado, porque ainda mais se o aluno estiver ao lado. Se ele está ao lado, ele não é autista, ele é João. E isso é incrível, porque toda criança... não, mas ele sabe que ele é autista. Não, não é assim. Não é assim. Imagine, vamos ver qual é o defeito que nós temos e vamos ver se a gente gosta da pessoa chegar, fulano careca, fulano gordo, esse é meu filho gordo, esse é meu filho, assim, não é
Lógico que é horrível isso, né? Então temos que tomar um cuidado com essa história de rótulo, a diferença entre aluno e rótulo. Aí depois, como identificar as dificuldades de aprendizagem, na página 98, e vem a parte da legislação e prática. Então, lá pela página 100 e pouco, 101, nós falamos da legislação e da prática, da colocação em prática da legislação. Depois vem o currículo padrão e suas adequações. Aquilo que eu falei. Infelizmente, as editoras ainda não estão nos apresentando módulos adaptáveis. Tá? Vamos ver quem apresenta primeiro. Eu estou torcendo para que seja a que nós utilizamos, que é o sistema ético de ensino. Eles já estão com um capítulo nosso, que é justamente da adequação do currículo. Então, vem as adequações curriculares a cada anomalia ou dificuldade, adequação ao aluno paralítico cerebral e mudo. Esse capítulo aqui, ele tem tudo a ver com uma experiência que eu fiz há muitos anos com esse tipo de aluno, paralítico cerebral mudo. Então, vocês vão ver que a partir das técnicas que eu fui experimentando e que foram dando resultado positivo, como estão dando até hoje para esses alunos, isso pode ser adequado às etapas da análise que eu fiz e que acabei desenvolvendo uma metodologia para isso, pode ser usado para qualquer aluno com qualquer dificuldade, com qualquer característica diferenciada, mesmo que seja um extraterrestre que chegue com uma característica completamente diferente de maneira de ouvir, maneira de sentir, maneira de se expressar, etc. A técnica usada para aqui serve para extraterrestre também, para alienígena também. Eu não fiz para isso, mas serve. Depois, a observação avaliativa nas diferenças individuais. Muito importante isso. As dificuldades na adequação curricular, a alfabetização e o seu desafio na inclusão. Essa parte é terrível, porque quem sabe alfabetizar são os professores, são os pedagogos. E muitas vezes você tem um aluno não alfabetizado já no ensino fundamental 2. No ensino fundamental 2 em diante, nenhum professor sabe alfabetizar. Eu estou dizendo na média, né? Porque os professores são técnicos em suas matérias. E a alfabetização está para o pedagogo. O especialista não é o licenciado. Então, é uma grande dificuldade. Até hoje, nós temos um esforço muito grande, o esforço da alfabetização do aluno, quando ele está em idade de 13, 14, 15 anos em diante, porque ele não pode ficar no ensino fundamental 1 por causa da diferença de idade. Então, ele vai ter que ser alfabetizado nessa sala que não tem alfabetizador, né? Então, está aqui como fazer. Depois tem a metodologia educacional responsável. Aí nós falamos da nossa metodologia, que é a metodologia IUP de dinâmica grupal. Eu acho que eu já falo aqui, né? Não, ainda não. Aqui eu estou falando das metodologias educacionais como um todo, a análise das metodologias praticadas no dia a dia, de todas as metodologias, para que serve a avaliação, ela na prática, por que uma prova não deve ser um ponto final numa avaliação. Olha, esse capítulo é importantíssimo. Eu estou falando fundamental tudo, né? Não. Esse capítulo é importante. Por que uma prova não deve ser ponto final numa avaliação? Muito importante debater sobre esse aspecto, tá? Esse livro que saiu agora não é para você simplesmente ler. É importante que você leia, mas debata com seus colegas cada ponto desse. É um livro para ser debatido o tempo todo. Porque porque as ideias que eu coloquei aqui, como eu já digo a todos, não é para usar esse livro como manual, tá? Não é manual. É usar esse livro para debater, para analisar, para criticar, para questionar, para comparar o que está sendo, o que eu recomendo aqui com o que você está vendo na sua sala de aula. É importantíssimo isso, tá? Aí vem na página 133, aula inclusiva na prática. Os métodos já existentes, para a gente analisar, a escolha do método ideal. Aí vem, sim, na página 138, a metodologia IUP de dinâmica grupal. Que eu tirei o IUP, eu tenho metodologia de dinâmica grupal para ninguém ficar com receio de usar. Então,
pode tirar o nome e botar metodologia de dinâmica grupal, né? Que eu acho fantástica. Lógico, né? Afinal de contas, eu não podia deixar de achar se fui eu que criei. Aí meus filhos vão dizer, mas você é muito metido à besta, né? Mas, cara, veja só, eu levei um tempão para criar esse troço. Tá dando certo, eu vou dizer o quê? Vou fazer propaganda do outro? Não. Vou fazer propaganda de mim mesmo. Depois vem tarefas e avaliações na educação inclusiva. Como elaborar as tarefas, como elaborar as avaliações. Tá? Tarefa para casa na educação inclusiva. Nossa, essa parte da tarefa para casa na educação inclusiva, ela pode disparar o aluno para ele acabar com todos os bloqueios emocionais dele, assim como pode baixar a autoestima do aluno de maneira a ele não crescer nunca mais. Porque a tarefa para casa, o aluno está longe do professor. Então, tudo que o professor está pensando que pode fazer, pode a família inconscientemente destruir. Então, a forma de elaborar uma tarefa para casa é importantíssima para nós evitarmos um mal-entendido em casa e o ato de baixar a autoestima desse aluno. Porque a família, sem querer, pode baixar a autoestima dele e destruir todo o trabalho que a gente está fazendo. Então, a página 148, recomendo que leiam com bastante cuidado. Tá? Depois, as avaliações da educação inclusiva, uma reflexão. Aí, outra coisa, os boletins históricos, que muita gente tem dúvida. Como preparar um boletim, como preparar um histórico de um aluno que está completamente diferente, defasado em relação aos outros? Aqui diz como. Depois nós vamos ver os alunos com sintomas de dificuldade aparente, os alunos com algum tipo de anomalia cognitiva neuropsíquica, alunos com capacidade cognitiva muito acima da média, isso é importante, a gente está atento a isso. E vamos então agora com a parte que o sistema ético já está estudando, que são os livros didáticos. Sistema modular inclusivo adaptável. Então, eu entreguei esse capítulo antes, desde o ano passado eu já entreguei o sistema ético para eles analisarem. E quem quiser, qualquer editora que quiser, compre o livro, estude e veja se tiver algum interesse em produzir um livro, um sistema modular inclusivo adaptável. Se alguma editora fizer isso, nós, professores, agradecemos muito, porque vai facilitar todo um trabalho que é fundamental na educação inclusiva e que é exatamente a falta desse sistema modular inclusivo adaptável, é exatamente o que está trazendo mais dificuldades numa aula inclusiva responsável, ou seja, em que você possa realmente garantir a aprendizagem de todos os alunos. Depois nós temos certificação de estudos, aquele certificado de terminalidade específica, etc. Né? Como fazer? Conselho de classe, lógico que eu mudo aqui o conceito de conselho de classe, para ele passar a ser conselho de classe de verdade, com registro, etc. Depois, a legislação impede o que eu preciso fazer com o aluno. E aí? Aqui esse capítulo fala disso. Eu quero fazer uma coisa, eu sei que eu preciso fazer uma coisa com o meu aluno, mas a legislação impede. E aí? Vamos ver como fazer. Depois vem a responsabilidade da educação inclusiva, função do professor da classe comum, função do profissional de apoio escolar, função do professor assistente de inclusão, que é o mediador, função do profissional de AE. Depois, aí nós temos então alguns estudos de caso. Eu relato aqui uma conversa bastante interessante que nós tivemos com os profissionais do Instituto Federal de Passo Fundo e de Sertão. Um resumo, né, da conversa que nós tivemos, muito profícua, porque nós tivemos uma reunião em que nós batemos um papo em que foi bastante produtivo para mim. Eles acharam que eu tinha ido lá para passar coisas para ele, eu acho que eu posso ter passado, mas o que eles passaram para mim foi fantástico, da experiência deles lá no Instituto Federal de Passo Fundo e de Sertão. Vamos tentar estar de novo com eles dessa vez lá. Depois eu faço um estudo de caso
de um aluno sem síndrome nenhuma, sem nenhum transtorno, mas com dificuldades, nós temos que estar atentos a isso. Depois, questionamento de professor, análise, respostas, etc. E a conclusão. Depois nós temos um anexo com a legislação inclusiva e as referências que nós temos nesse livro, né? Na parte de legislação, nós temos aqui, desde a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, começando com a Lei 7.853 de 1989, o Estatuto da Criança e Adolescente, que é de 1990, a Declaração Mundial de Educação de 1990 também, a Declaração de Salamanca, 94, a Política Nacional de Educação Especial de 94, a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional de 96, né? O Decreto de 1999 sobre a integração da pessoa com deficiência, portador de deficiência. Em 2001, as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial. Em 2001 também o Plano Nacional de Educação. Depois a Convenção da Guatemala, em 2001, promulgada no Brasil, quer dizer, de 99, promulgada no Brasil em 2001. Depois, em 2002, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores de Educação Básica. Em 2002, também o reconhecimento da língua brasileira de sinais como meio legal de comunicação e expressão. Em 2003, o ensino do sistema Braille. Em 2004, uma cartilha de acesso de alunos com deficiências, escolas e classe comum de rede regular, uma cartilha para isso. E em 2004 também um decreto que estabelece normas e critérios para a promoção da acessibilidade às pessoas com deficiência. Em 2005, a inclusão de alunos surdos. Em 2006, o currículo de educação básica, temáticas relativas às pessoas com deficiência. Plano Nacional de Educação 2007, e assim sucessivamente, tá? Até o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E as referências todas para vocês pesquisarem mais sobre o assunto, quem quiser depois ler o livro, entrar em contato com as referências, com algumas referências nossas, muitas coisas teóricas, e muita coisa desse livro é da experiência prática nossa do dia a dia, né? A experiência prática é o que mais aparece aí no livro, por causa da necessidade mesmo de nós estarmos observando cada detalhe que vai acontecendo com nossos alunos, porque eles vão mudando, logicamente, né? Os alunos vão mudando, eles são diferentes em determinado momento, né? Bom, então, esse é o livro. Então, a primeira conversa nossa foi de 20 anos do IUP, que nós estamos fazendo lá para que todo mundo saiba o que deve ser feito no início de ano letivo numa escola. O segundo foi esse do livro, que eu mostrei para vocês. Sim, o livro ele vai estar à venda no IUP mesmo, tá? Então, e lógico, ele está também nas livrarias, está na editora, mas no IUP basta ligar para nós ou entrar no nosso... Eu ainda não coloquei no Mercado Livre, então eu vou ver se amanhã eu já disponibilizo ele no Mercado Livre também, porque aí, esteja você onde estiver, bastará entrar no nosso blog, que é robertoanderson.blogspot.com, clicar em cima dele, do livro, e ele será enviado pelo Mercado Livre. Como ele não está ainda, quem quiser já adquirir o livro, basta telefonar para nós ou passar um e-mail para nós, etc. E aí nós vamos ver de que forma a gente pode enviar o livro, né? E de que forma pode ser feito o pagamento. O livro, o valor dele é R$30, assim como todos os outros meus livros, o valor é sempre o mesmo, R$30, que é o valor suficiente para que nós possamos arrecadar fundos para o próximo. A ideia é essa, né? Então, às vezes, a pessoa, dá um desconto. Se você der desconto, a gente não vai fazer o próximo. Então, é 30 para sobrar alguma coisa para o próximo livro, que a gente já está em andamento com vários, que tem muito conhecimento necessário para ser passado, muita coisa importante para a gente dialogar, para a gente divulgar, principalmente agora com essa história do coração, dos 3 cérebros,
e eu quero publicar isso o mais rápido possível, mas o mais rápido possível será até o final do ano, né? E a reedição também do Afetividade na Educação e do estudo sobre relacionamento e sexualidade. Nós temos que reeditar porque eles já estão esgotando, todos eles, quer dizer, o estudo sobre relacionamento e sexualidade já esgotou. E o Afetividade e Educação ainda não, mas está próximo. A terceira edição dele já está quase esgotada. E os dois de literatura, né? Viravolta, que já está esgotado também. O Menino dos Jornais não está esgotado, porque ele saiu também agora, né? Saiu no final desse ano, do ano passado. Bom, então agora vamos ao outro. Então pode entrar em contato por e-mail, etc., e pedir para ser enviado. Enquanto não estiver no Mercado Livre, manda um e-mail, telefona para o IUP, que é o 3371, né? 3389-8232. Aí vamos combinar de que forma pode ser pago e a gente manda pelo correio para verificar quanto custa a postagem, não sei quanto é, e a gente manda pelo correio. Tá? E quem tiver em Salvador, ou quem tiver alguém em Salvador, basta ir no IUP e compra, R$ 30. Tá lá, à vontade. É qualquer um deles, os que tiver lá, né? Então é isso. Agora vamos ao primeiro, ao assunto que não tem nem a ver com o IUP, nem com o livro, mas que eu não posso deixar de falar. Tá? É sobre os 3 cérebros. Gente, nós tivemos no nosso programa de 2 semanas atrás, nós comentamos sobre o cérebro entérico. Na semana passada, nós comentamos sobre o cérebro craniano. Então, eu queria só deixar para vocês algumas ideiazinhas aqui para fechar isso dos 3 cérebros, já que a partir de agora, depois da manhã, eu vou estar viajando, como eu vou dizer para vocês quais são as cidades, e lá em Passo Fundo eu vou ver se consigo bater um papo com o criador da ideia do cérebro triuno, que é o cérebro craniano triuno. O que eu passei para vocês são os 3 cérebros: o craniano, que é o triuno, o entérico e o cardíaco. Então, rapidamente, eu vou mostrar para vocês o que significa isso. Nós temos, na realidade, esses 3 cérebros. Vamos começar pelo craniano, que é o que todo mundo conhece, esse que tem 100 bilhões de neurônios. Esse cérebro craniano, quais são as funções dele? Eu listei aqui, para não esquecer, algumas das funções mais importantes dele, que são a memória temporária, a memória de curta duração, a memória de longa duração, todas as memórias devem estar no cérebro craniano, na cabeça. O comando motor completo nosso, todo o comando motor, o comando da fala, que é o comando motor também pela área de Broca, o nosso pensamento, o nosso raciocínio e, naturalmente, a nossa aprendizagem e uma série de outras funções, mas principalmente essas. Então, memória, pensamento, raciocínio, aprendizagem e todos os comandos motores são o cérebro craniano. Tá? Esse, então, era o que a gente considerava o único cérebro que a gente tinha. Mas não é o único. Nós temos o cérebro entérico, que é o do intestino. O cérebro entérico, que é considerado o segundo cérebro, como nós já falamos, basta nós sabermos que ele gera 80% de toda a serotonina do nosso organismo, que a gente já vê que ele tem alguma coisa importante. Se nós soubermos que além de 80% de toda a serotonina, ele gera quase 50% de toda a nossa dopamina, a gente fica mais espantado ainda. Por quê? Quem gera tudo isso é ele, o cérebro entérico, o cérebro do intestino. Então ele gera quase toda a serotonina e quase toda a dopamina. Ele não tem tantos neurônios como o cérebro craniano. O cérebro craniano tem 100 bilhões, sei lá quantos, 100 bilhões. O cérebro entérico tem esses 500 milhões só. Tá? Mas ele faz o quê? Ele faz um trabalho, eles são interrelacionados, os 3 cérebros, tá? Ele transforma toda a alimentação em nutrientes para o nosso organismo. Olha a importância desse cérebro para nós. Ele é o responsável pelo nosso bem-estar, pelos nossos prazeres, pela nossa saúde orgânica, pela nossa satisfação do dia a dia. Então,
olhe como é importante a alimentação. A alimentação é a base do nosso organismo, porque é exatamente através da alimentação e do processamento da alimentação, comandada pelo cérebro entérico, que é o nosso segundo cérebro, é quem vai permitir que nós tenhamos um corpo saudável, tá? Que nós estejamos bem, sentindo bem-estar, prazer, etc. Né? Porque a serotonina e a dopamina, nós tenhamos disposição. A disposição do nosso corpo, estarmos bem dispostos, pronto para enfrentar qualquer labuta, etc., é a dopamina com a serotonina, gerada pelo cérebro entérico. Então, vê a importância dele. Então, só em ver a importância do cérebro entérico, nós já deduzimos a importância da alimentação. Tem gente que diz que a alimentação tem nada a ver com saúde. Gente, ela é tudo. Pronto. E tem o terceiro cérebro, que é o cérebro cardíaco, que só tem 40 mil neurônios. Imagina, 100 bilhões nesse, 500 milhões no entérico e 40 mil no cardíaco. Só que o cérebro cardíaco, pelo que nós estamos deduzindo ao observar determinados fatos que estão ocorrendo com as pessoas que se fazem transplantes, etc., transplante de coração, principalmente de coração, é que o cérebro cardíaco é o responsável pelo nosso temperamento, pelos nossos gostos, pelas nossas preferências, pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Então, ele seria o nosso eu verdadeiro. O eu mais verdadeiro, o eu mais puro, está no coração. Então, os estudos, como eu comentei já com vocês, sobre isso estão sendo feitos por diversos institutos de pesquisa e nós também estamos nesses estudos de forma permanente, não todo dia, que a gente tem um monte de outras atividades e outros estudos também sendo feitos, né? Mas nós estamos acompanhando o estudo de cada um, estamos observando, porque muitas coisas desse estudo são resultados de observações do dia a dia, sobre leitura de relatos de transplantados, né? Coisas assim. Então, acompanhem esses nossos estudos, nós estaremos divulgando tanto pelas nossas lives das quartas-feiras, como pelo YouTube e também pelo nosso blog, com textos sobre esse assunto e com conclusões de nossos estudos, ok? Nossos e de nossos colegas. Então, gente, hoje nós entramos mais tarde, eu não tive condição, e daqui para diante vai ser a mesma coisa, ou seja, eu só vou poder entrar nas quartas-feiras depois que já estiver na cidade, né, em que eu estarei estabelecido, etc., já que o nosso roteiro vai ser o seguinte, para quem está nos acompanhando, nós estaremos, então, rapidamente, antes de terminar, sábado, agora, dia 2, estaremos em Vitória da Conquista. Sábado em Vitória da Conquista. Domingo em Governador Valadares, em Minas Gerais. Segunda-feira em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Terça-feira em Campinas. Quarta-feira, dia da nossa live, estaremos em Ponta Grossa, no Paraná. Então, na próxima live nossa, a gente estará em Ponta Grossa. Então, assim que eu chegar lá, verei como é que está a internet do hotel, aquelas coisas todas, para ver se dá para a gente fazer uma live de lá. Em seguida, quinta, estarei em Palmito, já em Santa Catarina. Sexta, em Frederico Westphalen, já no Rio Grande do Sul, na Pousada das Cachoeiras, onde nós estaremos no sábado e domingo, dando um curso sobre o autismo, em Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. No dia 11, segunda-feira, estaremos em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, onde nós teremos formações docentes na terça e na quarta. Na terça nós vamos falar sobre desafios da inclusão, leis, etc. Na quarta nós vamos falar sobre diagnóstico, AEE, sala de recurso. Será na noite de terça e na noite de quarta. Na noite de quinta estarei dando uma palestra
na Livraria Delta, no shopping novo de lá, e fazendo o lançamento desse livro. Na sexta e no sábado estaremos na cidade de Erechim, dando um curso sobre inclusão responsável. Domingo vou estar em Passo Fundo, descansando. Até que enfim, tem um dia para relaxar aqui. Na segunda e terça estaremos dando, durante o dia todo, um curso em Santo Antônio do Palma, são palestras, né, de preparação, em Santo Antônio do Palma. E de noite, uma palestra em Casca. Então, segunda, o dia inteiro em Santo Antônio do Palma, noite em Casca. Terça, o dia inteiro de volta em Santo Antônio do Palma, noite de novo em Casca. Quarta, relaxando em Passo Fundo. Quinta e sexta, um curso de inclusão responsável, esse em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Só. Depois disso, nós vamos planejar a nossa viagem de volta. Ok? Aí aqui, a viagem de volta, aí vem carnaval e tudo, aí não tem nada. Tá? Da viagem de volta, eu vou passar por Curitiba, Sorocaba, Niterói, Campos, Timóteo, em Minas Gerais, Vitória da Conquista na Bahia e Salvador de volta. E lembrando já que, então esse é fevereiro, né? Logo no início de março, nós vamos ter deficiência intelectual em Santo Amaro da Purificação. Dia 9 e dia 10 de março. Teremos também metodologias educacionais em março, em Seabra. Então, será dado um curso completo de metodologias educacionais em Seabra, no dia 23, sábado. E também daremos um curso de metodologias educacionais em Itaberaba, no dia 30 de março. Tá? E em Salvador, 6 de abril, como o cérebro aprende. Pronto. Só. Não tem mais nada. Ou seja, quem quiser nesse caminho alguma coisa, entre em contato com a gente, que a gente tenta programar, ok? E também veja o seguinte, é bom as pessoas do Nordeste e Norte, porque nós vamos fazer uma maratona até Ipixuna do Pará. Breve. Ainda não sei quando a gente vai fazer isso. Então, nessa maratona para Ipixuna do Pará, maratona que eu digo por quê? Porque nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos agora para o Rio Grande do Sul. Nós vamos passando em diversas cidades, diversos estados, onde nós vamos aproveitar para fazer palestras, etc., nesses estados todos, até chegar a Ipixuna e voltando também. Então, quem estiver nesses estados, nós vamos pelo litoral inicialmente, tá? Já pode começar a entrar em contato para a gente já organizar o dia que a gente vai passar em cada estado desse, ok? Então, gente, um forte abraço para todos vocês. Até, então, a próxima quarta-feira, quando nós estaremos conversando a partir de Ponta Grossa, no Paraná. Então, na próxima quarta-feira, nossa live será diretamente de Ponta Grossa, no estado do Paraná. Forte abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro.